Olá, estamos aqui para discutir saúde e saúde mental. Fale Mais Sobre Isso é um programa que chama psicólogos, chama profissionais da área de saúde para ajudar todo mundo a entender o que está acontecendo com os nossos corpos e as nossas cabeças, principalmente as nossas cabeças. E nessa semana vamos falar sobre os pensamentos dos homens que estão se sentindo alguns deles, meio amedrontados, meio temerosos das liberdades que as mulheres estão tendo e estão tomando há um bom tempo já. É crescente o número de homens que procuram psicólogos para falar sobre como estão se sentindo pequenos ou diminuídos ou limitados frente às novas conquistas das mulheres. Desde os anos 60, você sabe que as revoluções sexuais, culminando agora na virada de século, do século XX para o século XXI, as mulheres em marchas de vadias, em bicicletadas e caminhadas nuas em cidades da Europa, ampliando seus direitos e seus espaços sociais, estão deixando alguns homens meio que perdidos. E é sobre isso que o Jorge Pfeiffer, que é psicólogo em Uberlândia, vai falar. Na semana passada já fizemos um programa sobre sexualidade, a importância da vida sexual na fase juvenil e adulta do ser humano. E agora, por que os homens estão perdendo espaço e as mulheres estão crescendo nesse sentido? Os benefícios e as dificuldades desse fenômeno. Não é, Jorge? E eu acho que é procedente. Na medida que você conquista um território que há milênios naturalmente será dominado pelo masculino, a mulher ainda não aprendeu qual é o lugar dela dentro dessa revolução. Porque os papéis e lugares são estabelecidos pela cultura. E na medida em que determinados valores são substituídos, até essa substituição e essa adequação é preciso de ser naturalmente construída através de alguns limites, é claro. Quando você fala de marcha de vadia, as mulheres nuas andando de moto e tudo mais, essa é a apologia da masculinidade no exercício da mulher, dizendo o que vocês fazem, nós também podemos fazer. Os direitos, então, são iguais, só que para o homem construir essa mulher como uma figura que ele deseje, que ele se sinta seguro, que ele se afirme naturalmente como uma companhia, digamos, viável e agradável, ele também tem que ser educado para essa mudança. E quando naturalmente isso soa como uma agressão à figura masculina que ele construiu a vida inteira para ele começa a dizer, bom, então, para que eu preciso de uma mulher para viver comigo se elas estão tão disponíveis e tão à vontade? Então, há um descompromisso hoje, as mulheres quando vão aos consultórios, as moças também, dizendo, nessa cidade não tem mais homem que gosta de mulher, está tudo misturado. Bom, não vamos dizer que seja assim, vamos dizer que seja uma forma de o sujeito lidar com a liberdade de não tendo uma mulher, digamos, dentro da história dele afetiva, ele tem uma possibilidade de ter prazer com a liberdade das mulheres e a liberdade dele também. Então ele não é obrigado a ficar com ninguém se ninguém está para ninguém. E isso, naturalmente, causa um conflito? Causa, porque existe também na cultura uma construção da família, de filhos, de todos aqueles lugares e papéis sobredeterminados que garantem a própria cultura e a própria sociedade. Então você está dizendo que é possível ter ocorrido um desequilíbrio no sentido de que as mulheres saem de uma situação de submissão histórica e milenar em relação aos homens, quando elas vêm com esse afã de liberdade, acabam se sobressaindo e desequilibram para o lado do homem, que fica Claro. sem uma correspondência de equilíbrio. Sem dúvida. Então, veja bem, se houve que começou essa história toda com a Revolução Industrial, na medida que se precisava de mão de obra e esses homens estavam na guerra, ou as guerras tinham acabado com muitos homens, a mulher foi recorrida para ir trabalhar e fazer o exercício que também era, entre aspas, masculino. Com isso, ela criou a capacidade dela ganhar o seu próprio sustento, independente, naturalmente, de ficar servil dentro de uma relação de marido e mulher, ou vivendo com um cara. Isso tudo modificou e a fortaleceu com a capacidade e o direito de ser tratada como igual. Mas mudou algumas coisas, na medida em que ela passou a ocupar um papel onde ela também seria a dominadora da cena. E na medida que ela se torna tão dominadora, o homem não diz, bom, que mulher é essa que eu tenho? Que ela não precisa de mim para nada, tudo ela se basta, tudo ela consegue, ela é uma pessoa que se precisar de largar comigo e sair com outra, ela vai. Quer dizer, não existe mais dentro dele algum guardião do asseguramento dele enquanto papel de homem na sociedade, não digo, mas na cultura sim. Então esse papel é perdido dentro dessa diluição de múltiplos papéis masculinos e femininos. Com essa história toda, o que acontece? O homem vai ficando cada vez mais refratário à conquista feminina. Ele aceita ela para a cama,
para algumas coisinhas, para uns amassos, isso, aquilo ali, ou aceita ela profissionalmente, mas ela não aceita muito ela como a construção de uma mulher em sendo independente. Não vou dizer que todos, mas a grande maioria que ainda está despreparada, né? Independente dele, mas com ele. Ele não tem nela uma grande aliada, ele tem nela uma mulher que está aliada desde que ele não lhe faça mal nem lhe cause danos. Caso contrário, ela vai trocar, com ele troca também. Agora, Jorge, a gente sabe que quando falamos em humanidade e em sociedade, nada é tão homogêneo assim, né? Você disse que parte dos homens assim, parte não, né? Agora, as próprias mulheres também, existem mulheres que estão desempenhando esse papel de novas dominadoras, estão se sobressaindo no controle social. Eu acho isso pródigo, muito positivo. É um processo histórico, reação aos séculos também de dominação. Sim, claro. Mas também dentro dos grupos de mulheres, existem aquelas que estão sem saber se comportar nesse novo script social de mulheres fortes. Porque tem aquelas que desejam a continuidade de um papel histórico. Concordo com você. Então, veja bem, existe um projeto feminino independente dessas revoluções, que é um papel da natureza feminina, não é? É o lar, a família, o companheiro e um papel dentro da sociedade. Então, essas mulheres que estão naturalmente incapazes de se sentir tão liberais e tão à vontade, não digo que elas sofram, mas elas se preocupam porque começa a aparecer naturalmente dentro dessa competição feminina a questão da solidão, a questão do isolamento, a questão da mulher sozinha, a questão daquela que vai fazer um papel de uma mulher que não tem ninguém na vida com quem ela possa dividir nem construir nada. Mas isso pode acontecer na medida em que ela não veja que ela pode fazer concessões, sim. E não concessões que façam ela perder essa capacidade de dominar a cena, também quando recorrida, mas não para tudo. Eu acho que a tendência naturalmente ao exagero diminui a qualidade e a capacidade do encontro entre dois personagens, não é? Agora, existe uma situação também, Jorge, que eu gostaria que você explorasse. Penso que talvez na passagem do primeiro para o segundo bloco seja possível você falar sobre isso. Porque existe o pai que cria a filha, né? Esse pai formado dentro de um contexto, criando uma filha de um novo contexto. Imagina quantos conflitos devem ocorrer. Sem dúvida, existem sim. No próximo bloco eu quero que você fale sobre isso, porque eu tenho certeza que tem pais nos assistindo pensando, eu educo minha filha para qual mundo? Esse mundo do século XVIII, XIX, em que as mulheres eram mais restritas, mais referência de lar, né? E ele percebe que a ausência da mulher em casa às vezes dificulta a qualidade de um lar estruturado, mas também sabe que o século XX e XXI está pedindo uma mulher que vá para o mercado de trabalho e que não seja escrava de nenhum homem. E o pai entra em conflito. No próximo bloco a gente fala mais sobre isso. Voltamos já. Tenha requinte e sofisticação em sua casa com a Ferro Móveis Design. Repleta linha de móveis, mesas, cadeiras, poltronas e objetos decorativos. Tudo para deixar qualquer ambiente mais bonito e confortável. Ferro Móveis Design. A combinação perfeita entre estilo, conforto e bom gosto. Avenida Fernando Vilela, 289, Martins. Fone 3214-5023. Então, de volta com Jorge P. Pfeiffer, nessa semana, ainda falando sobre sexualidade, relações humanas, mas especialmente sobre a mulher, nesse momento em que, depois de milênios de construção sociocultural de um papel de submissão ao homem, hoje consegue conquistar espaços crescentes. E de tanto conquistar espaços crescentes, tem amedrontado alguns homens que se veem numa situação difícil, que não sabem lidar com essas novas supermulheres, superpoderosas, né? Que estão aí abafando, dirigindo empresas, dirigindo países, né? Comandando exércitos e ocupando muitos espaços. Mas, Jorge, terminamos o bloco anterior falando sobre a dificuldade que talvez alguns pais sintam de educar suas filhas. E educar em qual contexto? O contexto de uma mulher amiga, amante, dona de casa, que cuida da família, ou uma mulher para o mercado de trabalho? Como esse pai se porta? Veja bem, esse pai da modernidade,
Ou ele realmente se atualiza e vê essas transformações que o afetam direto ou indiretamente, ou ele começa naturalmente a fazer os grandes contenimentos, do tipo, dando conselho primeiro e dizendo que eu acho isso, eu acho aquilo. É preciso pensar que ele teve a época dele, ele viveu o tempo dele com as qualidades e com as dificuldades. Com essa filha, que ele não conhece como é que é o mundo dela lá fora, porque ele até se assusta com tanta liberdade, a melhor coisa é o diálogo, ou seja, como é que está a tua vida afetiva, sexual, qual é o projeto que você tem, quer dizer, dá a ela uma oportunidade para ela falar dela, o que é que ela pensa enquanto pessoa, enquanto filha, enquanto profissional, para que ela naturalmente dê para ele a garantia de que ela é capaz de cuidar dela mesma, independente dos ditames da educação que ela teve. A educação não mudou. Nenhum pai quer mal para um filho, quer que ele realmente vença na vida e supere até as dificuldades dele. Mas na medida em que esse pai não se vincula às mudanças da própria estrutura, da própria sociedade, ele começa a perceber que ele não foi legal, porque ele não se preparou para ensinar essa filha a ser um ser social do momento. Agora, nesse sentido, quando ele naturalmente coloca essa realidade para ela, que é dele, ele vai dizer até, porque no meu tempo assim comportava assim, mulher era assado. Ela já sabe isso. Só que isso não pode ser repetido 24 horas do dia, do tipo, menina minha não sai pra cá, não faz isso, não faz aquilo, não bebe, não... Essas coisas realmente não têm mais tanta importância para ela. Por quê? Porque ela começa a tomar conta dela de uma forma disciplinar, porque aprendeu, e também de uma forma de sobrevivência no mundo onde as outras mulheres estão também fazendo o que ela faz. Então, o mundo competitivo onde ela entra é diferente do mundo do pai e da mãe, onde eram criadas para casar. Ela é criada para vencer na vida. E esse personagem respeitado fica muito mais aberto e muito mais tranquilo para discutir quando alguma coisa ela não deu conta de resolver. Aí ela pode até perguntar, pai, o que é que você acha disso? Ou mãe, o que você acha disso? Não sei, pergunta para seu pai, começa aquele jogo, porque não sabem mesmo. O que é que você quer fazer, filha? Vamos ver os prós e contras do que realmente pode ser melhor para você chegar lá. Estimular para que ela lute para vencer o problema. Então, no meio de uma sociedade e de uma pós-modernidade cheia de mudanças, transformações, né, e bastante velozes, às vezes o porto seguro de uma relação, como sempre, é o diálogo, né? Continua sempre dentro do diálogo, ou seja, se eu sou capaz de falar, como você fez o seu programa que fale mais sobre aquilo que me incomoda, eu sou capaz de me fazer, digamos, entender que alguma coisa não está legal comigo, ou eu ainda não entendi nem aprendi tudo que eu acho que preciso. Pedir e não saber é mais fácil do que fazer errado. Então, minha percepção é essa. Quando eu não sei, eu pergunto. Mesmo para... Não faz mal que eu não saiba tudo, menos male. Se eu não sei tudo, eu posso perguntar. Agora, se eu acho que eu sei tudo e faço errado, eu não sei nada. É pior ainda. E aí você abre um parênteses, que não dá tempo da gente comentar aqui, mas às vezes o pai que veste essa fantasia da onipotência, sim, de saber tudo, de ter tudo sob controle, às vezes ele está, na verdade, mascarando alguma questão dele, né, que deveria até procurar um psicólogo, talvez, para discutir, conversar, do que jogar isso em cima da criação de um filho que pode produzir efeitos colaterais. Concordo com você, quer dizer, do tipo, minha filha realmente faz melhor do que eu, porque naquele tempo, mas se ele não revela a frustração que ele tem em cima da incapacidade que ele teve de fazer o que a filha faz, ou seja, ela ir à luta. Ele não podia ir à luta porque não, ele era pobre, porque ele tinha isso, porque isso não era possível, porque naquele tempo não era assim. Todas as justas causas ele encontra, mas ele não encontra que ele realmente não foi capaz de lutar pelo destino e pela vida dele. E agora vive numa sociedade que abre as portas para todo mundo. Que abre as portas para todo mundo. Quer dizer, não é que ele ficou para trás, ele está nesse todo mundo, com os limites dele. Mas reconhecer que isso, de repente, né, que faltou, não pode ser empecilho para que a filha falte, ou que ele guarde a filha para que ela não sofra as frustrações que ele teve. Exatamente. Agora, Jorge, nós estamos entrando num assunto muito interessante, porque a gente está falando sobre essa nova mulher, né, desse século XXI. E eu imagino que no seu consultório você já tenha recebido, ou ainda receba muitos casos no seguinte sentido. As mulheres que sabem que têm um papel social maravilhoso para cumprir, mas que se sentem cobradas também no papel histórico do ser mãe, do estar em casa, né?
Hoje esse conflito é muito presente na cabeça das mulheres, Sem né? dúvida. Ir para o mercado de trabalho, mas e os meninos? Ter ou não ter filhos agora? Tê-los, mas ir trabalhar e deixá-los com quem? Devo pedir demissão e ficar por conta? Eu estou retrocedendo? Como é que você enxerga isso? Bom, veja bem, essa história da dupla jornada, né? Quer dizer, do lar e do trabalho. Na medida em que, na cabeça dela, enquanto profissional, como uma mulher que realmente rompe com o estabelecido de mulher servil, para ir naturalmente ser um personagem com identidade, com habilidade, com inteligência, com um salário bom, eu acho que ela resolve isso pagando para outra mulher ou outra pessoa para ocupar a meia falta dela, que ela tem. Isso, antigamente, dizia, mas a criança sente falta de mãe e tem que estar presente. A criança tem a mãe e o pai também nos outros objetos que fazem parte da vida dela. O brinquedo, a televisão, a avó, a tia, estão lá. E, naturalmente, quando a mãe chega e repõe isso, como, olha, eu estou voltando, porque isso, porque aquilo, e a criança vai crescendo e vai pedindo mais. E ela pode dispor isso, a criança resolve essa falta pela compensação, como todos nós. Ou seja, na realidade, antigamente era uma culpa. Hoje era uma certeza de que eu não posso fazer tudo, mas eu arranjo alguém para fazer para mim e com isso eu quito a minha dívida com meu filho. Uma dívida, digamos, de cuidados, mas não de amor, de coisas assim que precisam ser dados, mesmo tendo essas pessoas e esses personagens para fazer o papel. Então, no próximo bloco, que esse bloco está encerrando, Jorge, eu gostaria que a gente explorasse mais essa sua última fala, que eu acho bastante significativa e acho a mais importante. Uma dívida de tempo, mas não uma dívida de amor, de cuidados, claro. Né? De devoção amorosa à criação de um projeto de ser humano, que é o filho. No próximo bloco, quero que você fale mais sobre isso. E você está aí para nos acompanhar. Voltamos já. Traga mais cor para o seu mundo com as tintas da Center Tintas. Aqui você encontra completa linha de tintas imobiliárias e automotivas. Revendedor exclusivo Tintas Super Vinil. Estamos em novo endereço com um amplo espaço e estacionamento próprio para melhor lhe atender. E tem promoção para você. Tinta Souvenir Clássica Max, R$ 159,50. Center Tintas, Avenida Vasconcelos Costa, 750, bairro Martins. Fone 3291-3100. Antigamente as pessoas brincavam na rua. Na Ginga Imóveis nada mudou. Ginga Imóveis, o jeito antigo e moderno de se viver. Condomínio fechado é aqui. Concluindo o programa dessa semana com o psicólogo ótimo Jorge Pfeiffer, falando sobre tudo, né? Sobre as mulheres, sobre a criação dessa nova identidade feminina nessa entrada do século XXI, os conflitos que isso gera com o próprio homem, que se sente meio sem espaço perante uma mulher onipotente, uma mulher que ocupa cada vez mais espaço. Falamos também sobre como os pais, né, lidam com a criação dessa nova menina. E terminando o bloco passado, falando sobre... E a mulher que quer ir para o mercado de trabalho, o que faz com os filhos, né? E o Jorge está defendendo a ideia
de que contratar alguém, uma babá, uma ajudante, colabora. Mas isso não pode substituir o amor da mãe, nunca, né? Então quando eu falei agora mesmo da dupla jornada de trabalho, eu diria que tem uma dupla jornada afetiva. A onipresença dela não garante que a criança vai estar uma criança maravilhosa. E o suporte de outros personagens, a criança vai formando vínculos também com outras pessoas, e a mãe, não digo que vai ser diluída, mas vai ser também tão importante e tão segura de que ela vai e que ela volta. Então esse papel de retorno é fundamental para que ela ganhe no filho a confiança de que quando ela vai, ela volta. E ela continua amando, e ela brinca um pouco com ele, ela faz uma coisa, faz outra, os sábados e domingos saem juntos para isso e para aquilo, para criar na criança não aquela história de que toda vez que a minha mãe falta, eu estou sem mãe. Mas toda vez que minha mãe vai, ela volta, por quê? Porque ela está ocupada. E a criança vai formando o novo homem que vai ver a mulher ocupada em cima da figura da mãe. Vê como a coisa é transcendente? Na realidade, isso que está acontecendo com os homens, você pode passar para seus filhos. Confiar que as mulheres também saem, também trabalham, isso e aquilo. Então ele vai formando uma nova identidade sobre a mãe enquanto papel feminino de produção e de trabalho e coisas dessa ordem. Agora, isso se faz com amor, com brincadeiras, com situações e com uma realidade disso. Quando naturalmente está faltando, eu vou buscar para você, ou vou buscar para nós. Com isso, o clima de confiança que a mãe que vai e volta, ela traz alguma coisa para ele, que é a confiança de que é possível, sem perder, sem ganhar tudo também, sem perder tudo, viver a falta e a presença. Você lembra, naturalmente, eu posso falar aqui num segundinho, né? A história do Freud com aquele menino com o carretel. A mãe que vai e a mãe que vem, o menino puxando um fio de linha de um carretel, onde a mãe está muito ocupada tratando da cabeça dela e o menino brincando em volta. Quer dizer, o menino brinca com o carretel, que é um suporte da mãe, enquanto ela fala dos problemas que tem, naturalmente, com a vida. Agora, isso é muito legal porque você fala que a maneira como a mãe se relaciona com o menino, especialmente quando ela volta, né? Fala, filho, estou voltando, tem aqui meu colo, tens aqui meu seio, tens aqui a minha atenção, né? Como a relação da mãe com o menino é um ensaio de projeto de homem futuro, claro, que depois, com as mulheres, vai ter também a confiança de saber que ela volta. Então, por isso que quando a gente fala que amor de mãe muda o mundo e molda o mundo, por causa disso. Por causa dessas pequenas coisas que as pessoas não param para pensar, mas já está acontecendo dentro do próprio processo de educação e de libertação também, né? Que essa criança, ela também vai embora. E a mãe vai aprender a lidar com essa falta do que vai e que volta, que ela ensinou para ele. E que lindo, né, que é a vida. Sim. E nós, psicólogos, temos o privilégio de ter isso como objeto principal, né, primordial e prioritário de trabalho. Exatamente. Quer dizer, você ver e devolver para o outro, além do que está não dito. Olha, mas você já percebeu que você faz? Você está preocupada com o quê? Você vai e você volta. Você quer ser onipotente, onipresente? Você vai encher o saco dessa criança. Porque você vai ter muito não que ele não gosta também. Não é? É verdade, Jorge. Agora, Jorge, para encerrar essa nossa conversa maravilhosa, mais uma vez, então nós temos uma situação interessante nessa sociedade do século XXI. Sim. Por um lado, as mulheres tendo que lidar com essa angústia da dupla jornada, o deixar de ser referência única em casa e às vezes colher os frutos disso quando não consegue encontrar um limite para isso, ou ir para o mercado de trabalho é uma situação dúbia que a mulher vive. E por outro lado, os homens também, essa angústia de deixar de ser toda referência individual e social de poder dividindo com mulheres. Então nós temos tanto o universo feminino como o universo masculino no século XXI vivendo uma grande metamorfose. Metamorfose, exato, né? De um desequilíbrio de relações que, se não dialogarem entre si, vão acabar entrando em conflito. Inclusive, você fez um comentário aí sobre aquela questão das mulheres andando nuas em cima de moto, de bicicleta e tudo mais. Quer dizer, esse desagravo ou essa coisa serve a um movimento de um momento, de um dia, mas não serve como apologia de liberdade. Eu acho que a mulher, naturalmente, com esse tipo de descompromisso total, pesa para o homem em termos de confiabilidade. Por quê? Porque ele não é o único no mundo. O mundo está cheio de outros homens que têm os desejos e as necessidades de aproveitar até dessas pessoas incautas que realmente usam a apologia da liberdade como uma forma de libertação e de transgressão da ordem. Isso cria uma desordem.
E nem sempre a imagem que vemos nas internets da vida ou na televisão representam realmente a essência de um movimento. A liberdade da mulher não se resume a ela estar nua. Tão nua que não possa ser silenciada, porque isso é... Não, eu acho que na realidade existe forma de você chamar a atenção, eu diria mais nobres, que não sejam simplesmente você se despir a ponto de dizer, olha, tem um corpo que caminha e esse corpo é livre. Numa sociedade onde naturalmente existem valores, digamos, sobredeterminados, esse corpo é livre, mas não tanto. Fica o convite, Jorge, porque eu acho legal essa discussão, para nós falarmos proximamente também, né? Sobre nudez, né? Sobre a dificuldade de lidarmos com o corpo, sobre a dificuldade de lidarmos com o despir-se individual ou publicamente, porque tem gente que nem em casa, no quarto, se despe perante o marido, e agora as mulheres estão se despindo nas ruas, as visões que aplaudem, aos que criticam. Isso representa a totalidade do movimento ou é apenas um recorte dessa liberdade da mulher? Claro, né? Muitas coisas para nós falar. Positivo, você pode discutir sempre. Tudo que implica em mudanças de comportamento mobilizam a gente, precisam ser discutidas. Até onde, quanto isso pode ser positivo, quanto isso precisa ser bem cuidado para que não se transforme numa anarquia. E nós temos o papel, enquanto profissionais, né, do comportamento e do psiquismo, de sentimentos, afetos, ideias, de ajudar as pessoas a entenderem. Sim, claro. E você em Uberlândia, eu sei que você cumpre um papel há muito tempo, ajudando as pessoas a lerem o comportamento individual, a lerem o comportamento social, ajudando os pais, como nós estamos fazendo aqui agora por meio do programa. Tá ok. Jorge, parabéns. Obrigado a você, viu? Mais uma vez. Quando precise e eu possa, estaremos juntos. Pode contar comigo. Muito obrigado, gente. Um grande abraço, espero que você tenha apreciado essa discussão, porque é disso que nós precisamos, discutir para nos entendermos e ajudarmos as pessoas ao nosso redor. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Fale Mais sobre isso.